Olá, amigos. Uma alegria estar com todos nesta oportunidade em que vamos conhecer uma história das páginas do livro Ressurreição e Vida, psicografia de Dona Ivone Pereira, quando temos a oportunidade de encontrar o sábio escritor Leon Tolstói fazendo uma entrevista, um personagem muito querido do Evangelho. Vamos iniciar descrevendo na voz, na palavra de Leon Tolstói, esse personagem. Olhei-o, aquele a quem chamavam Zaqueu. Semblante sereno, bondoso, enternecido e ainda jovem. Olhos cintilantes e perscrutadores, como alimentados por uma resolução invencível. Lábios finos, queixo estirado com pequena barba negra em ponta, recordando o característico fisionômico dos varões judaicos. Tez alva, sobrancelhas espessas, mãos pequenas, igualmente de pequena estatura. Coifa discreta, listrada em tom forte de azul e branco. Manto azul barrado de galões amarelos e borlas na ponta. E segue então a pergunta do célebre Leon Tolstói. Zaqueu, você poderia nos recordar seu encontro com Jesus em Jericó, onde você residia? Zaqueu responde, solícito. A bondade do mestre Galileu, honrando-me com uma visita e uma refeição em minha casa. Eu, um renegado da sociedade, porque um publicano, tocou-me para sempre o coração, conforme sabeis. Ele compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom. Penetrou-me com sua solicitude inesquecível os mais remotos escaninhos do meu ser moral. Contornou com seu amor de arcanjo todas as aspirações do meu espírito. Filho de Deus, que sofria por algo sublime que lhe aclarasse as ações. E conquistou-me assim por toda a consumação dos séculos. Narra o Evangelho que no dia da crucificação de Jesus, os apóstolos o abandonaram. Você estava lá naquelas horas de sofrimento? Muito sofri e chorei quando esse mestre foi levantado no suplício da cruz. Não, eu não o abandonei jamais. Desde aquele dia em que passou por Jericó, segui-o. E o pouco que ainda viveu depois disso, teve-me em suas pegadas para ouvi-lo e admirá-lo. Eu não me ocultei das autoridades, receando censuras ou prisão. Nem tive preconceitos, e tampouco me importunou a vigilância dos tiranos de Roma, ou o despeito dos asseclas do Templo de Jerusalém. Achava-me bem visível entre o povo, transitando pelas ruas, embora ignorado, humilhado pela minha condição de funcionário romano, e assisti aos estertores da agonia sublime naquela tarde do 14 de Nissan. Como foram aqueles momentos sublimes da reaparição do Cristo após o terceiro dia de sua morte? Soube, é certo, da ressurreição que a todos revigorou de esperanças. Mas não logrei tornar a ver e ouvir o Mestre. Não fui bastante merecedor dessa aventura imensa. Ele só se apresentou, depois da ressurreição, aos discípulos, homens e mulheres, e aos apóstolos. O que você fez depois? Inconsolável por sua ausência, e sentindo em mim um vazio aterrador, meu recurso para não desesperar ante a saudade e o pesar pelo desaparecimento deste amigo incomparável, foi instalar-me entre os seus discípulos, a fim de ouvir falarem dele.
Fui a Betânia quantas vezes e tentei tornar-me assíduo da Granja de Lázaro, de tantas gratas recordações, mas tudo ali estava mudado e tão triste depois daquela noite. Visitei Pedro, esperando consolar a minha grande dor, ouvindo-o dissertar sobre aquele que se fora do alto do Calvário, com a eloquência com que sempre soube arrebatar as multidões. Perlustrei, choroso e desavorado, as praias de Cafarnaum e de Genezaré, sem saber o que tentar em meu próprio socorro. Mas, esperançado de que os irmãos Boanerges, filho de Zebedeu, me compreendessem e adotassem para discípulo do seu bando, como eu via que acontecia a tantos outros. Mas nenhum deles sequer prestava atenção em minha insignificante pessoa. Não me olhavam, não me viam, e eu temia importuná-los, dirigindo-lhes a palavra. Eram tantos os pretendentes ao aprendizado do amor ao redor deles. Tinham tantas preocupações preparando-se chocados para o heróico apostolado. E como eu era publicano, um mal visto cobrador de impostos da alfândega romana, convenci-me erroneamente de que era por isso que não me recebiam. Recolhi-me, então, à minha mágoa imensa, sem todavia deixar de seguir discretamente os apóstolos, orando para que não tardasse socorro a vir, fortalecer a fé e a esperança que eu depositava naquele reino de Deus que havia de vir. Recolhi-me, mas não desanimei. Zaqueu, você cumpriu a promessa que fez a Jesus de que dividiria seus bens com os pobres quando ele esteve em sua casa? Eu deixei Jericó, desliguei-me das funções aduaneiras, dei parte de meus bens aos pobres. Uma outra parte, provi recursos para minha família, distribuí minhas terras entre os camponeses mais necessitados, reservando estritamente necessário à minha manutenção pelos primeiros tempos. Fiz-me errante e vagabundo para acompanhar os discípulos e ouvi-los contar às multidões as conversações íntimas que o Senhor entretivera com eles, antes do Calvário e depois da gloriosa ressurreição. O dinheiro não acabou. Como eu conhecesse bem as letras e as matemáticas, falando mesmo o grego tão usado em Jerusalém e também o latim, igualmente usado graças à influência romana. À parte os nossos dialetos da Síria, da Galiléia e da Judéia, se me escasseavam recursos, apresentavam-me às escolas mantidas pelas sinagogas. Empregava-me ali como adjunto dos escribas para as lições aos jovens, ou então nas casas particulares, ricas, como professor, e assim ganhava o meu sustento. Mas se não houvesse lições a transmitir, era certo que nunca faltariam madeiras a serrar, aqui ou ali, águas a carregar, a fim de secar a sede das famílias, paredes a reparar nas casas dos romanos, os quais, se eram agressivos no trato pessoal com o povo hebreu, sabiam, no entanto, remunerar com justiça aqueles que os serviam, desde que não se tratasse de escravos. Mas, enfim, Zaqueu, você conseguiu ou não se aproximar de algum dos apóstolos de Jesus? Um dia, foi em Jerusalém, correra a nova sensacional de que certo jovem fariseu, responsável pelo apedrejamento e morte de nosso querido Estevão, a quem o Espírito do Senhor inspirava com tantas glórias, acabara por se converter à causa, porque o Senhor lhe aparecera em ressurreição triunfante, exatamente quando ele entrava na cidade de Damasco, para onde se dirigia, tensionando prender os nossos santos, os primeiros cristãos. Assim se denominavam uns
aos outros, domiciliados naquela localidade. Aparecera-lhe o Senhor e convidara-o diretamente para o seu ministério, como fizera aos outros 12 antes de sua paixão e morte, e que agora, já inteiramente submisso aos desejos do mestre Nazareno, com tremendas responsabilidades pesando-lhe nos ombros, conferidas pelo mesmo mestre, pela primeira vez, ia falar à Assembleia dos Discípulos em Jerusalém. Você foi ouvi-lo? Fui ouvi-lo. Esse fariseu era Saulo, o Saulo de Tarso, que é também chamado Paulo. Contou ele à Assembleia, silenciosa e atenta, o seu colóquio com o Nazareno, à entrada de Damasco. E logo conquistou o coração de muitos que se achavam presentes. Foi de pé. Alguns se ajoelharam, e ouvimos os pormenores da aparição do Senhor a Saulo. Muitos choraram, inclusive eu, e também próprio Paulo. Você procurou Paulo para conversar? Nunca mais deixei Paulo. Até hoje. Procurei-o então em Jerusalém. Fui recebido com afeto e bondade. Fiz-lhe a minha confissão, o que não tivera coragem de fazer aos demais discípulos. Narrei-lhe os meus sofrimentos íntimos por Jesus. Quisera servi-lo, e ele, Jesus, sinceramente o queria, mas não sabia como iniciar nem o que fazer. Paulo ouviu-me com solicitude digna daquele mesmo mestre que o admoestara em Damasco, e aconselhou-me e guiou-me. Você poderia nos dizer o que Paulo lhe disse? Ele deu-me incumbências. Não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. A doutrina de Jesus é afanosa por excelência, e ela precisa de servos, trabalhadores enérgicos, ágeis para mil e uma peripécias de boa vontade, para a propagação da verdade que nos trouxe. Tu, que possuis noções da prática da beneficência, testemunha o teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possa lhe distribuir. Pão, o lume, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento no bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão, o seu próprio coração amigo e irmão em Cristo, a prece rogando aos céus bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida, o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. Zaqueu, caro amigo, depois que enfim você se tornou um dos discípulos ativos de Jesus, você pôde viver aquelas experiências que nos mostram os evangelhos de curar os enfermos e afastar os espíritos? Se não curei leprosos, estanquei a aflição de muitas lágrimas, com exposições em torno do Mestre. Se não levantei paralíticos, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados, ante a incúria pelas coisas santas. Se não expulsei demônios, é certo que alijei o ateísmo, recuperando almas para o dever com Deus. E se não ressuscitei mortos, renovei esperanças na alma de muitas matronas desgostosas com a indiferença dos próprios filhos na prática do bem. Revigorei a decisão de muitos pecadores que temiam procurar o bom caminho, porque envergonhados de se apresentarem a Deus pela oração, a fim de se renovarem para jornadas reabilitadoras. Zaqueu, como tudo isso repercutiu em sua própria evolução? Minha alma se alegrava em Cristo.
dilatavam-se os meus propósitos de progresso. Eu sentia que de dia para dia, quando orava, mais incidiam sobre mim forças e novas bênçãos, para mais se desdobrarem em operações objetivas que tendiam a me fazer comungar com a vontade daquele unigênito dos céus, que um dia penetrou os umbrais pecaminosos de minha casa para me levar à salvação. E encontrei então, dentro de mim próprio, aquele reino de Deus que ele anunciara. Encontrei-o na paz do dever cumprido que me embalava o coração. Que Jesus nos abençoe.